Olá pessoal, uma saudação. Eu sou Clóvis Renato e estamos aqui hoje no canal Direito Efetivado. Hoje a situação é interessante, trata do direito de greve. Dentro da nossa proposta já temos lá o canal Clóvis Renato Direitos, Direito Efetivado, e estamos aqui agora nessa discussão hoje tentando fazer uma perspectiva nesse canal mais de diálogos, mas já que o outro nós trazemos algumas matérias mais detalhadamente. E agora nós estamos aqui. Hoje, um ponto importante foi a grande discussão dentro do Tribunal Superior do Trabalho sobre a greve dos Correios. Então, o grande tema é o direito de greve. É um direito constitucional, um direito fundamental, está no artigo 9º da nossa Constituição, está na lei de greve, que é a Lei 7783 de 1989, tem em vários tratados internacionais, tanto da Organização Internacional do Trabalho quanto da Organização das Nações Unidas, também temos na Organização dos Estados Americanos e, logicamente, que essa greve que está trabalhando aí com relação ao pessoal dos Correios, ela vem dentro de um contexto, inclusive, de precarização do trabalho dessas pessoas, desses trabalhadores e trabalhadoras, vem num contexto relevante de perspectivas de privatização da empresa, de transferência dos trabalhadores, a questão do poder diretivo. Imagine a pressão estrutural que está sendo exercida, trabalhadores que já passam, em regra, por muitas dificuldades, principalmente que houve, e ficou até inclusive demarcado dentro do processo, na sessão de dissídios coletivos do TST, que a empresa nos últimos 3 anos tem tido recorrentes lucros, diferentemente do que tem sido às vezes insetado em algumas redes sociais, já até porque há um interesse de uns para venderem os Correios e de outros para comprarem os Correios a um preço baixo. Mas o que ficou constatado no processo é que, de fato, houve um lucro recorrente, principalmente nos últimos 3 anos. E pasmem, durante a pandemia, durante as quarentenas, as quais nós ainda estamos passando em alguns estados, mas a pandemia ainda está aí, não tem nem sequer vacina para o vírus da Covid-19, mas houve um aumento de 25% no valor das entregas, no quantitativo de entregas pelos Correios, e isso ficou demarcado hoje na sessão do TST. Foi um momento muito grave, é uma situação muito difícil, porque esses trabalhadores já vivem com essas tensões recorrentes para entrar numa greve num período como esse, em que houve a chamada reforma trabalhista a partir de 2017, ou a reforma trabalhista para alguns. Há muitas situações de assédio moral, há o medo exatamente dessa transferência e dessa possível e talvez eminente privatização, a questão das cláusulas sociais e da imposição. A gente tem que fazer manifestações, negociações, e tiveram que chegar inclusive à greve, que está aí desde o dia 17 de agosto, para tentarem resolver os problemas e as questões sociais da categoria. Então é importante que a gente pense nisso. Quando eu falo de tensões e tensões estruturais, é porque vocês devem saber, devem estar acompanhando, que quando há, por exemplo, esses transportes, principalmente por meio desse comércio eletrônico, grande parte dos equipamentos tem um alto custo. E o pessoal dos Correios, vocês já devem ter visto e podem pesquisar com muita facilidade, vão encontrar muitas matérias aí tratando das dificuldades, porque não há, por exemplo, em regra, carros de segurança para os Correios, não é? Então eles andam lá, um trabalhador, 2 no máximo, numa van daquela, fazendo entregas, às vezes em lugares muito perigosos, muito de difícil acesso. Há muitos casos exatamente de roubo de mercadorias, né? E logicamente, às vezes, sequestro do trabalhador, do empregado da empresa de Correios e Telégrafos. É uma empresa que está com mais de 360 anos, conforme constava aí nos autos do dissídio coletivo lá no TST. Essa matéria está no dissídio coletivo de número 100-1203-57 de 2020, e exatamente ela traz várias situações dentro desse contexto. No caso, essa greve dos Correios, a relatora para o acórdão ficou a ministra Kátia Magalhães Arruda. É importante que você perceba que tem cláusulas que vão sendo repetidas, negociadas pelo Sindicato dos Trabalhadores
e que já era um patrimônio, se entendia como patrimônio no avanço, na questão do não retrocesso, do progresso das relações sociais, cláusulas que já haviam dentro dos acordos coletivos firmados pelos Correios, pela Federação dos Trabalhadores do Correio, dos Correios, dos sindicatos que compõem essa federação, há mais de 35 anos. Então, interessantemente, o que ficou decidido hoje lá no TST, né, apesar de todo o ânimo de preservar todas as cláusulas sociais por parte da ministra Kátia Magalhães Arruda, o voto do ministro Ives Gandra conseguiu não manter todas as cláusulas, apenas algumas cláusulas. E aí gerou grande e está gerando grande insatisfação na categoria. O próprio sindicato e os sindicatos, na verdade, e a federação estão exatamente conclamando para que os trabalhadores não aceitem o teor da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, porque exatamente fere os direitos adquiridos. É lógico, no artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, fala que tem aqueles direitos lá dispostos nos incisos, além de outros que visem a melhoria das condições sociais dos trabalhadores. Lá no artigo 7º, inciso 26, tem o reconhecimento dos instrumentos de negociação coletiva. Se discutia, não é, exatamente o avanço e o princípio do não retrocesso. Então, como é que, por exemplo, derrubam cláusulas sociais? Na verdade, você deve estar se perguntando, né? Como é que ficou, então, a decisão básica do TST? Ficou o lado positivo, nesse ponto, apenas não declarou a abusividade da greve, porque entendeu-se que, de fato, a postura da empresa de Correios e Telégrafos a nível de negociação estava muito rígida e realmente não havia abertura para qualquer diálogo e, de fato, uma negociação efetiva. Então, de fato, dentro dessa perspectiva, houve a manutenção de apenas 29 das cláusulas do acordo coletivo deles, do instrumento de negociação coletiva, e foram perdidas diversas cláusulas. Você deve estar se perguntando, né? E essa questão de manter a abusividade, não declarar a abusividade, de que é que serve isso? Ele serve exatamente para que os trabalhadores tenham a justificação dos dias em que eles estiveram de greve, não é? Que a greve é legítima e que, estando em greve, há a suspensão dos contratos de trabalho. Em havendo a suspensão dos contratos de trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras não podem ser dispensados por estarem em greve e também a empresa, para as atividades ordinárias, ela não pode contratar outros trabalhadores para substituir os que estão, porventura, em greve. Ela só pode contratar, excepcionalmente, para algum outro serviço que, de fato, não possa parar, que possa gerar algum tipo de prejuízo irreversível no sentido do atendimento, por exemplo, aos clientes. Então, nesse ponto, o que ficou decidido foi exatamente que a greve não era abusiva. Ficou definido também por maioria que a metade dos dias da greve, lembre-se, estão aí desde o dia 17 de agosto de 2020 em greve e agora nós estamos no dia 21 de setembro. Então, ficou definido que a metade dos dias vai ser compensada e a metade dos dias vai ser descontada. Isso é o que diz a lei de greve, uma decisão que já é antiga, no sentido de que quando se suspende os contratos de trabalho, diz o Supremo Tribunal Federal, que na suspensão, em regra, o trabalhador que está num contrato que tem um sinalagma, né, o empregador e o trabalhador, né, o trabalhador trabalha, o empregador paga. E quando há suspensão do contrato de trabalho, não pode haver despedida do trabalhador, mas o empregador não é obrigado a pagar. Então, geralmente, essa questão do pagamento tem muito a ver com o movimento de pressão. Tem muito a ver com o movimento, a força do movimento de greve com relação a essa questão da empresa. Então, isso é muito vencido diante da greve, que é um instrumento de pressão, né? Quando se encerram os canais de negociação, os trabalhadores e trabalhadoras recorrem à greve, né? Exatamente para tentar reabrir os canais de negociação. E dentro da negociação, de regra, se discute, se negocia como é que vai ser com os dias parados. Então,
quando não há essa negociação, quando ela não prospera, a tendência do Poder Judiciário é exatamente compreendendo a suspensão como a não obrigatoriedade de pagamento por parte do empregador. Então o que o Judiciário entende é que de fato corta o ponto nesses dias. Então ficou definido, eles são seletistas, que a metade a greve não é abusiva e a metade dos dias não vai ser paga, eles vão ter dias descontados, e a outra metade vai ser compensada, numa escala que eles vão elaborar. Também, dentro dessa mesma perspectiva, diante da não abusividade, e não abusividade reiterando e reafirmando por causa da questão da postura intransigente, foi o que disseram os ministros lá, né, da empresa de Correios e Telégrafos, e realmente ficou bem provada essa situação. E, infelizmente, como foi dito, foram perdidas várias cláusulas, cláusulas sociais, de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que vinham já constando por vários anos nos instrumentos de negociação coletiva. Então, para que a gente pense, é uma situação lamentável. As notícias que saem da federação é no sentido de fato que os trabalhadores e as trabalhadoras não voltem ao trabalho. Estão entendendo que o Tribunal Superior do Trabalho acabou sendo utilizado para manipular os trabalhadores, para prejudicar, precarizar mais a relação de emprego que eles têm. Então é um ponto importante para que você fique atento para as cenas dos próximos capítulos, né? Então, algo que os colegas que estão entrando devem se perguntar: e aí, Clóvis, e essa situação, o que é que você acha? Achamos lamentável, né? É um momento que, de fato, um dos motivos é exatamente essa questão, esse cenário de medo constante, medo recorrente que está acontecendo com os trabalhadores. É muito importante que a gente observe a hipossuficiência, o poder de ingerência deles é pouquíssimo. É importante que se entenda, como dizia o professor Gerson Marques, tem um livro chamado Greve, um Direito Antipático. O professor Gerson foi meu orientador lá no doutorado e no mestrado em Direito. E ele fala sempre essas questões, hoje é subprocurador-geral do Trabalho em Brasília, mas é importante que a gente observe. Greve, o livro que ele coloca é exatamente Greve, um direito antipático. Situação complicada, por que é antipático? Porque os empregadores, de regra, não gostam da greve, lógico, porque paralisa as atividades. E se não paralisasse, se gostassem, a greve não funcionaria como um instrumento de pressão. Os sindicatos não gostam de greve, é um momento de muita tensão, de muita pressão, é um momento de muitos gastos, muitos custos. Lembrando que esses últimos períodos, pós-reforma trabalhista, a questão do custeio sindical está muito em evidência. Você tem que lembrar disso, porque aumenta de fato o gasto. Imagina uma greve dessa em âmbito nacional, manter piquete, manter alimentação para os trabalhadores e trabalhadoras, manter algumas garantias mínimas aí, manter carro de som, gasolina, diesel, combustível, pessoas andando, aluguel de carros de som, manifestações, viagens dos representantes, por exemplo, para negociarem, já que as negociações são aí em âmbito nacional. E aí você sabe, né? Para quem não sabe, vamos ficar sabendo e lembrar que houve esse grande impacto, principalmente no pós-2017, com a reforma trabalhista, e nesse impacto relacionado à reforma trabalhista, grande parte do custeio sindical se esvaiu. Se esvaiu porque era muito centrado na contribuição sindical obrigatória, e que essa contribuição, para quem não sabe, ela é referente a um dia de trabalho dos trabalhadores, né? Um dia de trabalho que era descontado nessa média em março para ser repassado para as entidades em abril, né? E esse valor, depois das alterações na reforma, né, que impuseram vários quesitos e tornaram totalmente facultativo no sentido de que cada trabalhador teria que individualmente fazer essa autorização. Então já houve uma grande queda de arrecadação, não é? E o que não estava sendo esperado pelos trabalhadores. Uma reforma que teve vários problemas, principalmente porque eram poucos artigos, e quando passou a reforma,
em um processo acelerado, passaram dezenas a mais do que estava previsto, do que estava pensado, do que estava negociado ou debatido com as entidades a nível de tripartismo, né? Representantes dos empregadores, representantes dos trabalhadores e representantes dos governos. E para piorar, né, que logicamente que ela foi se efetivar a nível de custeio em 2018, quando as entidades já estavam começando a se acostumar e procurar mais as bases a nível de representação, logicamente que como toda entidade, qualquer coisa feita por seres humanos, que são seres imperfeitos, tem as suas dificuldades, as suas contradições, então nós vamos em entidades altamente politizadas e combativas e vamos ver algumas entidades que chamavam de gaveto, alguns sindicatos amarelos, mas isso não era a regra, isso era a exceção. Contudo, o prejuízo veio para todos, né? Então teve esse impacto no custeio de 2018. Mas como ainda os combativos prosperaram, infelizmente o governo tomou novas medidas, principalmente na sexta-feira que ia dar início ao Carnaval de 2019, e editou a medida provisória 873 de 2020, vocês devem lembrar, para quem é da área, para quem não é bom depois dar uma pesquisada, e ela impunha já a questão do desconto somente por boleto. Veja, os sindicatos que conseguiram chegar às autorizações individuais, como a lei dizia, foram obrigados de forma abrupta a emitir boleto, sendo que era no dia que ia haver o desconto. De fato, para atacar, para inviabilizar, isso sem conversar com ninguém, por meio de medida provisória, para algo que não tinha sequer qualquer noção de urgência, né, da medida, não tinha nenhum prejuízo social com isso, mas ia realmente impactou e prejudicou e está prejudicando profundamente os sindicatos, principalmente os mais combativos, e consequentemente enfraquecendo o direito dos representados, o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então foi esse ponto muito difícil que aconteceu, quer dizer, teve uma grande guinada, né, um grande impacto em 2018 com relação ao custeio, depois um novo impacto em 2019 e mais entidades ficaram fragilizadas, e aí chegou agora 2020 com a pandemia, com muitas dificuldades, né, a nível também de arrecadação, e agora, logicamente, esse espaço, essa gordurinha, como a gente chama, para enfrentar, exatamente ter recursos para poder aguentar greves longas, né? Por exemplo, como esse caso aí da dos Correios, já está com mais de um mês, né, do dia 17 de agosto para o dia 21, que é hoje, de setembro, né? Estamos com mais de 30 dias de greve, e aí vem essa discussão. Mas mesmo assim, para se perceber a combatividade do sindicato, da federação, dos sindicatos, dos empregados na empresa de Correios e Telégrafos, tem uma multa prevista, lamentavelmente a ASDC, a Seção de Dissídios Coletivos do TST, impôs o retorno imediato dos trabalhadores e trabalhadoras para o trabalho a partir do dia 22, amanhã, e nesse ponto diz que em caso de descumprimento é uma multa de R$100 mil por dia de descumprimento. Você realmente deve parar e respirar para ver a situação difícil. Acabei de falar do custeio, acabei de falar das dificuldades de custeio pelas quais o movimento sindical está passando nos últimos 2 anos, mas mesmo assim para ver como o movimento sindical, a organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios é atuante, enfrenta essa questão. É super, hiper relevante perceber que as notícias que saíram, fizeram logo uma assembleia estavam de prontidão, né? Fizeram uma assembleia após o encerramento da sessão de dissídios coletivos do TST, quando eles encerraram a votação da matéria e definiram os pontos principais da decisão, a federação começou com a assembleia, já saiu nota, né, e estavam programados, devem estar acontecendo assembleias no país inteiro com os empregados da empresa de Correios e Telégrafos, pelos sindicatos, e a pauta que está saindo a nível nacional é enfrentar a decisão do Tribunal
Superior do Trabalho, para ver se de fato consegue vencer a intransigência da gestão da empresa de Correios e Telégrafos, para ver se sensibiliza, se humaniza o processo e se a sociedade encampa também essa luta em favor dos trabalhadores e trabalhadoras. Veja que o que foi concedido foi um aumento de 2,6%, um aumento anual. E aí está só se falando agora de preços, de custo da cesta básica, né? O dinheiro feijão, agora o aumento desregrado aí do arroz e vários outros utensílios. Então você imagina a situação difícil, né? Um movimento sindical que está passando por várias crises, principalmente de custeio, geradas pelo governo. Inclusive isso levou o governo à lista suja de países que descumprem normas da Organização Internacional do Trabalho. Isso ficou tanto na Conferência Internacional do Trabalho de 2018, ficou mais claro na Conferência Internacional do Trabalho de 2019. Eu tive a oportunidade de estar em ambas como assessor técnico, aqui representando a bancada dos trabalhadores, indicado pelo governo federal, pela União. E agora sai o relatório dos peritos em março de 2019, não, março de 2020, e no relatório realmente fica claro que o Brasil não está cumprindo, ele está maquiando o cumprimento das convenções coletivas, não, das convenções internacionais de trabalho. E aí é lamentável, né? Ia exatamente ter o julgamento desse último relatório de março, mas diante das quarentenas e da pandemia, a Conferência Internacional do Trabalho agora de 2020, ela foi suspensa, né? Então ela vai acontecer talvez, se tudo correr bem, só no próximo ano. E está aí o Brasil para enfrentar essas matérias. E o movimento sindical tem sofrido muito esses reveses, ataques diretos do governo federal, de forma indiscriminada, né? Atacando todo tipo de sindicato, todo tipo de federação, todo tipo de confederação, todo tipo de central, acabou com várias comissões importantes de diálogo social e criando comissões com componentes exatamente no sentido de terem interesse em reduzir direitos conquistados, não garantindo o princípio do não retrocesso, mas para efetivarem essa questão do retrocesso social. E aí, lamentavelmente, dentro desse quadro, não é, o que aconteceu no TST hoje? Aconteceu essa situação, não é? Uma greve. O positivo apenas foi que não foi declarada abusiva, mas trabalhadores que vão voltar tendo que compensar toda a jornada, né? Mitigou as forças do movimento grevista. Depois, pagar, né, que vão ter os dias descontados, a outra parte dos dias. Um aumento de apenas 2,6% ao ano. Uma pena de multa de R$100 mil por dia de descumprimento se os trabalhadores não voltarem amanhã. E um movimento sindical bem abalado por essas questões de custeio. E aí vem a situação atual, né? É bem complexa, bem difícil, e estamos aí nessa questão dos Correios. A ideia de manter a greve, acredito que ela seja uma ideia relevante, muito corajosa, como eu acabei de falar aqui sobre a questão do custeio, muito corajosa mesmo, porque pelo que eles estão gastando, pelas dificuldades que têm para receberem o custeio com tudo que está acontecendo, e eles ainda toparem enfrentar uma multa diária de mais de... quantos vai chegar, né? Uma multa diária de R$100 mil. Então, é muito importante. Esperamos também, né, que estamos vendo aí uma boa atuação dos advogados e das advogadas da representação, mas que o Ministério Público do Trabalho também possa chegar junto a nível de embargar essa decisão, tentar minorar, puxar uma nova pauta, conseguir efeitos suspensivos, pode ser uma saída, né? Os embargos, às vezes, de declaração, caso saia, né, a decisão já tenha sido publicada, já tenham sido notificados, porque tem isso também de publicação, né, quanto os efeitos da publicação e não da mera decisão. Então,
com a publicação, que eles embarguem, que procurem utilizar as normas, tem no CPC a possibilidade de concessão de efeitos suspensivos nos embargos de declaração, tentar suspender e manter, suspender os efeitos dessa decisão com relação a esses astrentes, essa multa de R$100 mil aí diária, e dentro de uma nova perspectiva continuarem o movimento, não é? Mas logicamente que isso é uma decisão da categoria, é uma decisão que não é fácil, tá? Muito difícil, difícil para os advogados, né? Difícil para os trabalhadores, difícil para o movimento sindical. Então, dando sequência, né, continuo aqui com vocês, convido para esse canal, essa nova linha nossa de atuação aqui na internet, trabalhando no Direito Efetivado. Vamos continuar com a página no Facebook Clóvis Renato Direitos Humanos, vamos continuar com o canal no YouTube também Clóvis Renato Direitos Humanos, né? Lá no Instagram a página Clóvis Direitos vai continuar, lá que nós vamos levando geralmente essas matérias que trazem, né, um contexto mais informativo, e vamos agora começar uma meta de trabalharmos de 1 a 2 lives, conversando semanalmente, e essa parte do ao vivo vai ser aqui nesse canal Direito Efetivado. Nossa proposta, ela segue essa linha, como dizia o teórico Boaventura de Souza Santos. Ele falava de usar os meios de comunicação hegemônica de forma contra-hegemônica. E aí, dentro dessa lógica de usar os meios de comunicação de forma contra-hegemônica, nesse sentido, a gente vem trazendo exatamente essa linha de raciocínio para dar visibilidade ao que costuma ser invisibilizado. Muitas questões, muitas ações envolvendo os direitos humanos, os jus cogens, tentar vencermos aí preconceitos, né? Uma concepção muito forte das pessoas relacionada à questão dos direitos humanos, brincam até dizendo que é o direito dos humanos, né? Falando do direito penal, mas o direito penal é uma feição dos direitos humanos que a gente também respeita e vai trabalhar um pouco com isso, mas entenda-se, os direitos humanos, assim como os direitos fundamentais, eles não se resumem a essa questão carcerária, não é a questão penal. Eles têm várias dimensões, né? Então tem a questão das dimensões de direitos fundamentais. Tinha um teórico chamado Karel Vazak, que ele, para explicar às pessoas sobre direitos humanos, direitos fundamentais, ele fez uma comparação com os 3 princípios da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, para dizer das gerações dos direitos fundamentais. Então ele dizia que os direitos que tinham a ver com a liberdade eram direitos em que o Estado precisava agir, um agir negativo, né? Agir menos, dar mais liberdade às pessoas. Então, por exemplo, aí entraria a questão do penal, por exemplo, do direito civil, do direito à propriedade. E tinha os direitos de igualdade, né? Tem os direitos de igualdade. Nesse eixo, nessa geração, vem a questão dos direitos em que o Estado tem que ter um agir positivo, com políticas públicas, para exatamente conseguir trabalhar direitos sociais, como trabalho, educação, moradia, alimentação, transporte, que estão aí no artigo 6º da nossa Constituição. O Estado tem que fazer políticas públicas para que isso seja garantido, efetivado e principalmente aprimorado, né? O princípio, como a gente está falando desde o começo, do não retrocesso, e sim do avanço. E na terceira dimensão, né, ou terceira geração, para o Karel Vazak, vinham os direitos de fraternidade, direitos das presentes e futuras gerações. Aí vem a questão do meio ambiente. É interessante que o tema que a gente está trabalhando aqui agora, que é trabalho, ele entra na perspectiva da liberdade, num primeiro momento, quando se fala que é um contrato de trabalho, para uma parte grande da doutrina, não é, e da jurisprudência em âmbito brasileiro e principalmente aí também em âmbito mundial. Entra na igualdade, principalmente porque o Estado ele tem que equilibrar, já que há uma desigualdade real no contrato de trabalho, né? A questão do princípio da hipossuficiência, é uma percepção, uma constatação, né? O que o empregador
que tem o poder diretivo, tem o poder de contratar e que remunera e coordena e dirige a prestação de serviço, e o trabalhador só tem a mão de obra dele a ser vendida. Então, ele tem que ser subordinado, conforme diz a legislação. Então, para tentar igualar isso, tem que ter um direito do trabalho. E para ter um direito do trabalho, tem que ter toda uma estrutura trabalhista para equilibrar as partes. Não é para punir nem por A nem por B, mas vencer a desigualdade e manter uma noção de equilíbrio nessas relações. E aí o Estado tem que custear. Por exemplo, com base na Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho, uma auditoria fiscal do trabalho, né? Tem que haver um Ministério Público do Trabalho, tem que haver, por exemplo, uma justiça especializada do trabalho. Então, logicamente que vai ajudar, assim como sistemas que vão ajudar, por exemplo, na questão em caso de desemprego, fundos para garantirem situações mais difíceis para os trabalhadores empregados. Então, é dentro desse sentido que vem esses direitos. E tem a terceira dimensão, ou geração, aí, no caso de presentes e futuras gerações, né? Você pensa no meio ambiente, mas lembre-se que a nossa própria Constituição, lá pelos artigos 200 e segue por em diante, fala que o meio ambiente nele inserido do trabalho. Ou seja, dentro do direito do trabalho, você acaba encontrando as três dimensões ou três gerações de direitos fundamentais. E por que eu estou fazendo esse trocadilho? Dimensão e geração. Tem um professor, que é professor daqui da Universidade, daqui da Universidade Federal do Ceará, mas é cearense, professor Willis Guerra Santiago Filho, que ele diz que melhor seria eu entender essas gerações de direitos fundamentais, ao invés de falar gerações, já que dá uma noção de que uma supera a outra, seria melhor falar dimensões, já que há uma interface, um diálogo entre as dimensões. E é nesse sentido que a gente pretende tocar esse canal aqui com você, com a sua participação, né? E nós conversando, principalmente no ao vivo, aqui nas lives, que depois vão ficar gravadas e postadas aí, vão ser repostadas nos outros canais. É uma via já para a gente bater um papo mais reto, mais claro, mais direto, dentro das questões de direito, mais focado nos trabalhadores, nos líderes e nos juristas e simpatizantes mesmo, para que a gente já foque nessas questões e possa, de fato, fazer uma abordagem mais técnico-jurídica, além das informações gerais que a gente vai apresentando nos outros canais. É mais uma via, é mais um ponto de diálogo, é mais um ponto de contato entre nós. E aí eu que tinha começado isso, né, eu venho do doutorado em Direito, como falo para vocês, leciono, sou professor e advogado, e tenho militado com essas questões, principalmente para entidades representativas, partidos políticos, associações, sindicatos, federações, confederações e centrais também. Fui assessor técnico na Organização Internacional do Trabalho e estou trazendo essa experiência para vocês. O centro aqui realmente é o Jus Cogens, é esse eixo de direitos humanos que eu pretendo que sejam efetivados, é esse centro numa perspectiva de ampliação da dignidade da pessoa humana, de fortalecimento da ideia de paz, de fortalecimento da ideia de negociação coletiva, da ideia de negociação entre os estados, da ideia de cumprimento dos tratados internacionais sobre direitos humanos, de trazermos jurisprudências das cortes internacionais de direitos humanos, focarmos aqui já dentro dessa perspectiva nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, pareceres da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dentro da mesma perspectiva, decisões que sejam de efetivação dos direitos humanos que venham, porventura, da Corte Internacional de Justiça, na Organização das Nações Unidas, no Tribunal Penal Internacional. Então, acredito que nós vamos ter bons papos aqui e vamos tentar manter aquela linha, essa mesma linha que eu já venho no outro canal, que vamos completar um ano, né? No Clóvis Direitos, no Clóvis Direitos Humanos e agora aqui no nosso canal Direito Efetivado. E aí vamos trazendo exatamente dentro dessa perspectiva. Quando eu comecei, a proposta era exatamente porque
havia tido um pronunciamento de um determinado governante brasileiro, né, da União, dizendo que o direito do trabalho era uma jabuticaba, que esses direitos sociais eram uma jabuticaba brasileira, dizendo que era uma coisa que só acontecia aqui. E a partir de então, eu passei a pesquisar fazendo o direito comparado, né, com outros países, depois legislação comparada e mostrando as normas internacionais, principalmente as ratificadas pela República Federativa do Brasil, que traziam direitos que estavam na legislação do trabalho do Brasil e mostrando que não era uma jabuticaba. Você pega lá o canal, o primeiro vídeo de abertura do canal do YouTube, que você está também convidado para se inscrever, pode participar aqui, e do Direitos Efetivados, Clóvis Direitos lá no Instagram, Clóvis Direitos Humanos lá no Facebook, tem o canal e tem a rede social, e tem o YouTube, Clóvis Renato Direitos Humanos. E aí você pode participar e ver nessa ordem esse primeiro vídeo em que eu tratei dessa questão de mostrar em vários vídeos, né, que o direito do trabalho aqui do Brasil não era uma jabuticaba, mas ele apenas seguia uma linha de raciocínios de avanço, de progresso com relação aos direitos sociais para o aprimoramento das relações em âmbito do trabalho, por exemplo. E aí a gente foi expandindo, né? Já discutimos e vamos ampliar essa discussão sobre os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e vamos trazendo aí casos concretos, conversa, espero que a gente possa crescer, aprender e sorrir juntos sempre, né? Trabalhar aí, como diz aí a música, a tradução, a versão do Chico Buarque, né, no Sonho Impossível, quando a gente não encontrar mais caminhos, que a gente possa voar. E que, logicamente, eu vou aí, respeito quem pensar diferente, né? Mas gosto muito que participe, porque vamos tentar crescer junto, não tem nenhum problema, tudo bem você pensar diferente, tá? Então, por hoje, aqui dentro dessa nosso primeiro vídeo ao vivo, nossa primeira live nesse canal, inaugurando o canal Direito Efetivado, estou aqui, Clóvis Renato, se inscreva, participe, siga, compartilhe, comente, obrigado e até a próxima.